A nossa conversa agora é ao vivo com a Carol Nogueira, lá no Salão Verde, com a expectativa de votação para hoje de manhã mesmo, esse projeto da Petrobras, do pré-sal, né, Carol? Pois é, Vera, quanto debate, né? Quanto polêmica ontem. A fase de discussão desse projeto foi encerrada ontem. Hoje os deputados passam mesmo, então, para a fase de votação desse importante projeto aí sobre a Petrobras. Esse acordo foi bastante discutido nessa questão aí do excedente de barris, acima de 5 bilhões de barris, que a partir desse limite, tudo que for vendido a partir disso vai ser, então, pela mudança feita ontem pelo relator, licitado pelo regime de partilha, em que o Estado fica sendo dono desse petróleo e grande parte desses recursos, tudo que é extraído por regime de partilha, vai aí, segundo a gente aprovou, a gente acompanhou toda essa discussão aqui no Congresso, destinado esse recurso para a saúde, para a educação. Então, era uma demanda da oposição. Vamos ver como é que isso se reflete hoje na hora da votação, essa mudança feita ontem pelo relator. A gente vai conversar sobre isso com os vice-líderes que estão aqui com a gente, o deputado Léo de Brito, que é do PT do Acre, e também o deputado delegado Edson Moreira, que é do PR de Minas Gerais. Deputado, essa mudança feita ontem vai permitir a votação? Melhora o projeto de alguma maneira? Olha, é claro que melhora o projeto. Nós entendemos que o regime de partilha é o melhor para o país, para a sociedade brasileira. Agora, nós não concordamos com o cerne principal do projeto, que é exatamente o favorecimento das petroleiras internacionais, que já vêm sendo muito beneficiadas ao longo do período do governo Michel Temer. Olha só o que aconteceu nesse período. A Petrobras deixou de ter o monopólio da operação no pré-sal. Nós tivemos isenções que chegam até R$ 1 trilhão para as petroleiras internacionais, e agora nós temos um desinvestimento que está sendo feito pela Petrobras, e agora essa situação em que a cessão onerosa, esse contrato de cessão onerosa vai poder ser operado pelas petroleiras internacionais, inclusive prejudicando os estados. Então é uma situação em que está claro, cada vez mais claro, que o interesse da Petrobras não é com a sociedade brasileira e com o interesse nacional. O interesse da atual gestão da Petrobras e do governo Temer é exatamente com os acionistas e favorecer esse interesse das petroleiras internacionais. Deputado delegado Edson Moreira, obrigado por estar aqui com a gente. Sua expectativa para essa votação? O senhor acha que o projeto vai ser de fato votado hoje? Qual deve ser o resultado dessa votação? Tudo foi feito para ter um acordo. Então, tudo que a oposição pediu foi feito. Agora, eles não querem, parece que eles não querem votar. Eles querem procrastinar e tumultuar. A verdade é essa. Porque se quisesse o bem do Brasil mesmo, não teria feito o que fizeram com a Petrobras. Acabaram com a companhia, deixaram a companhia sem os ativos, que teve que vender, está se recuperando, para poder investir depois. Quer dizer, como vai investir numa empresa que foi quebrada, que jogou não sei quantos bilhões de dólares numa refinaria enferrujada dos Estados Unidos? Então, quer dizer, responsabilidade para se tirar esse petróleo que está lá, recuperar, e o excesso será dividido, porque ninguém vai trabalhar de graça. Eles vão vir aqui explorar, é uma exploração de alta complexidade, o investimento vai ser alto. A Petrobras não tem esse investimento e é claro que tem que ser feito esse acordo e para fazer esse caixa assim para o país, para se recuperar a empresa que está dilapidada pela má gestão desses últimos anos. Provavelmente esse vai ser o assunto que vai tomar conta do plenário hoje, mas existem outros itens na pauta, por exemplo, a urgência para o projeto que permite a privatização das distribuidoras de energia, de 6 distribuidoras de energia no norte e no nordeste do país. Deputado Léo de Brito, se chegar até a votação dessa urgência, qual deve ser o comportamento do plenário? Nós vamos mais uma vez obstruir. Entendemos que todos os projetos que visam a privatização, seja das geradoras, da transmissão e da distribuição da Eletrobras, eles são nefastos ao país, eles não interessam ao nosso país. No caso específico das distribuidoras, acabou sendo, como o governo foi derrotado, inclusive nos outros projetos, inclusive a MP 814 caiu aqui no plenário, o governo está querendo utilizar isso aí como uma tábua de salvação.
e nós entendemos que não é o melhor. Inclusive, semana passada, eu promovi uma audiência pública com a presença dos sindicatos, dos urbanitários, usuários do serviço de energia, e as experiências que têm acontecido no caso, por exemplo, da distribuição, são experiências como o caso que nós tivemos agora recentemente em Goiás, em que aumentaram as quedas de energia, a tarifa aumentou acima da inflação, mais de 1.000 trabalhadores foram demitidos, os acidentes de trabalho aumentaram. Então, são situações que prejudicaram sensivelmente a população. E nós entendemos, inclusive o próprio setor tem propostas, nós entendemos que é importante a recuperação das empresas que hoje estão à frente da distribuição, das distribuidoras, ao mesmo tempo em que pode ser feito, inclusive, subsídios cruzados, porque nós temos uma situação diferenciada, sobretudo nessas distribuidoras que fazem parte do Norte e Nordeste, em que, inclusive, você tem sistemas isolados, como é o caso do meu estado, que 50% do sistema de energia é um sistema isolado. Então, eu vejo que essa não é a melhor saída, o governo não tem legitimidade para fazer esse debate e nós queremos que seja retirado da pauta imediatamente para um próximo governo fazer melhor essa discussão. Deputado delegado Edson, é o momento de se votar a questão da privatização das distribuidoras agora, ou o senhor acha que pode se discutir outras soluções, como o deputado Léo de Brito vem apontando? Veja bem, o que se vai votar não é o projeto em si. O projeto em si vai ser discutido, vai ser debatido e tudo bem. No que se vai se votar é o requerimento de urgência. Mas logo de cara, não, já vamos obstruir. Não, não é assim. Vamos ver como que é o projeto, vamos aprovar a urgência, se assim for realmente analisado que é necessário, e depois vamos discutir o mérito. Então, quer dizer, aprovamos a urgência e vamos discutir o mérito para ver se realmente o projeto é necessário. Um outro assunto que marcou o plenário na noite de ontem foram discursos contrários e favoráveis à criação de uma CPI para apurar denúncias de irregularidades dentro da Operação Lava Jato. Mais de 40 deputados pediram à mesa a retirada das assinaturas que eles mesmos deram de apoio a essa comissão parlamentar de inquérito, que conta hoje com 190 assinaturas para apuração. A criação dessa CPI foi apresentada, proposta pelo líder do PT, pelo deputado Paulo Pimenta. A Secretaria-Geral da Mesa já informou que não pode retirar as assinaturas, uma vez que elas já foram protocoladas. Mas metade, mais um dos deputados que assinaram o pedido, ou seja, se 96 deputados apresentarem um outro requerimento de retirada, então, dessa CPI, isso pode acontecer. A gente vai dar uma olhadinha agora em alguns destaques dos discursos do plenário de ontem sobre esse assunto. Dizer que agora um Congresso Nacional com investigados na Justiça vai abrir uma CPI para retaliar a Polícia Federal, o Ministério Público, para retaliar a Justiça, para retaliar aqueles que estão investigando este Parlamento. Então não é admissível, não é razoável e isso só tende a desmoralizar ainda mais essa casa. Então é muito importante um posicionamento firme para que a população brasileira saiba que não há possibilidade de ser instalada uma CPI nessa casa em retaliação, porque a intenção é essa, retaliar o juiz Moura, a Lava Jato, a Polícia Federal. Se tiver alguma possibilidade diferente disso que eu estou colocando aqui publicamente, que Vossa Excelência indefira na medida do possível para preservar a criação dessa CPI, que eu friso e repito, não tem nada contra a Lava Jato, não tem nada contra a Polícia Federal, não tem nada contra a Procuradoria-Geral da República, tem sim para investigar a denúncia feita pelo jornal Estadão de que o advogado Antônio Figueiredo Bastos vendia sentença de delação para colocar A ou tirar B. Isso todos nós sabemos. Todo mundo sabe, o que a gente precisa é apurar para dar um ponto e dar limites para essas aberrações que acontecem no nosso sistema penal brasileiro. Tudo que estiver respeitando a Constituição, as leis brasileiras e o regimento, será assim o procedimento da presidência da Câmara. Ainda não li o teor do pedido de CPI. Analisarei esse como analiso os outros, sem nenhum julgamento de mérito, sempre no intuito de respeitar a Constituição e as leis brasileiras. Deputado Léo de Brito, por que esses deputados que tinham apoiado a criação dessa CPI estão agora querem retirar suas assinaturas e o que deve acontecer em relação a isso?
Olha, sinceramente não sei. Eu acredito que houve uma pressão agora de alguns sites, inclusive o caso do antagonista, que tem uma das pessoas que pode, nesse caso, ser chamada, inclusive, a CPI, e isso criou uma pressão muito forte. O seu Diogo Mainardi criou uma pressão muito forte sobre parlamentares aqui. Agora, o líder do PP foi muito claro. Nós temos uma situação do advogado Antônio Figueiredo Bastos, que recebe $50 mil por mês, desde 2005, para blindar delatores. Nós temos um sistema que é uma verdadeira indústria das delações. O advogado, inclusive, Tácala Durão, ex-advogado da Odebrecht, denunciou as delações à la carte. Nós tivemos aquele caso específico da JBS, da participação do procurador Marcelo Miller, numa negociação de delação por fora. Então, são várias situações. A lei de delação ela é importante para acabar com as organizações criminosas, mas as delações não podem ser feitas ao arrepio da lei e você criar um verdadeiro comércio, um comércio que está aí favorecendo advogados. Eu entendo que, inclusive, o delegado Edson Moreira, que é um delegado, deve concordar com isso. E eu acho que todos os parlamentares concordam que é necessário que seja feita uma investigação a respeito dessa situação, que é uma situação absolutamente imoral de utilização das delações premiadas. Deputado delegado Edson Moreira, sua opinião sobre isso? Essa CPI precisa acontecer? Bom, precisa ser analisar os fatos. Nós estamos próximos de uma eleição. Vai ter tempo hábil para se fazer essa investigação? Essa investigação vai ser bem feita? É claro que onde há fumos, bônus e júris, é bom se ter uma investigação. Mas que seja uma investigação boa. Eu, por exemplo, eu já fui investigado 15 vezes, sem problema nenhum, uma investigação. E o Supremo Tribunal Federal deu a certidão de que a minha índole está impecável. Foram todos arquivados porque não tinha nem um vestígio, ou pelo menos um indício, de que realmente aquilo lá era correto. Então, quer dizer, a investigação é importante. Se tem fumo, bônus e júris, a comissão está preparada para investigar, vai ter tempo hábil para investigar e não vai participar da próxima eleição, eu acho que é correta a investigação. Agora, eu não assinei esse requerimento, mas também não teria problema nenhum. Mas eu quero crer que não é o momento, está muito em cima das eleições. Se fosse para depois das eleições, sim, com tempo preparado, com tempo hábil, para se fazer uma boa investigação e não assodadamente querer investigar e afrontar o Poder Judiciário, que realmente o advogado se realmente vendeu, e também afrontar o Poder Judiciário, que está interferindo diretamente no Poder Legislativo. Como que está interferindo? Sumulando emendas constitucionais, como foi o caso da prerrogativa de foro dos deputados. Uma súmula retirou o artigo da Constituição. Isso não pode. Deputado delegado Edson Moreira, deputado Léo de Brito, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. A gente volta ao estúdio com a Vera. Ok. Até já, Carol.